programa Casulo está de volta. Hoje estamos conversando com o promotor de justiça André Braga de Araújo, que é promotor aqui em Navegantes, ao lado de Itajaí. Hoje também estamos aqui no fórum, que gentilmente eles cederam aqui o lugar para a gente fazer. Por isso que o Casulo não está hoje sendo gravado lá na Univale. Mas antes de falar de adoção especificamente, vamos falar um pouquinho de abrigos, E a repórter Laís Lara esteve conversando com uma pessoa que leva as crianças para passearem, as crianças que estão nos abrigos. Vamos acompanhar. Santa Catarina tem cerca de 1.600 crianças em instituições de acolhimento. Mas enquanto elas aguardam uma família definitiva, voluntários auxiliam no processo de desenvolvimento da criança, proporcionando momentos agradáveis à rotina de quem espera um novo lar. Aline Seberg é voluntária há 3 anos em abrigos da região e conta como começou a sua participação. Comecei dando doações de roupa quando meu neném nasceu e fiquei 6 meses doando roupa para um abrigo, para uma nenenzinha. E demorei 6 meses para ter coragem de visitar e desde que eu fui visitar, agora eu nunca mais parei. Estou sempre participando com eles. Muitas pessoas se perguntam se isso não traz problemas psicológicos para a criança, mas a Aline afirma que não. O gesto auxilia na construção da memória familiar. Eu acredito, assim como a gente tinha conversado, que muitas pessoas se questionam, se é bom tirar do abrigo, se é bom levar para outro lugar. É muito bom. É muito bom. Quem não lembra de uma casa gostosa, de ir na casa de um tio, de uma tia? Então, essa rotina mensal, ou semanal, ou quinzenal, ela é muito importante para a memória da criança, para o resto da vida dela. Então, sempre ela vai lembrar que tinha uma pessoa que levava para brincar, que levava para passear, E não é comprar nada, não precisa dar presente, mas momentos agradáveis mesmo, de final de semana, quando eles não têm aula, Para quem quiser seguir o exemplo da Aline, ela ainda nos conta que há alternativas para que essa relação seja benéfica para ambas as partes. Para mim, no meu caso, e com a experiência que eu estou tendo com eles, eu não tenho uma data certa para ficar com as crianças, Então, por exemplo, se um sábado eu não posso, eu ligo durante a semana, converso com as mães sociais, Olha, tem como eu levar para uma janta, comer uma pizza? Aí a gente vai com quem está na casa. Eu não gosto de ser madrinha de nenhum, porque senão eu tenho que entrar na casa e pegar só uma criança e deixar as outras lá. E daí a gente vai conforme, por exemplo, às vezes quando eu estou viajando, se eu fico 2 semanas sem ir, eles não ligam para mim me cobrando, eles nunca me cobram nada. Mas eles sabem que quando a gente vai é um momento gostoso, é sempre bom. A gente mora numa região muito boa, com muitos lugares para passear, É muito fácil e com custo zero também, só o nosso tempo, que é um prazer ajudar, Promotor André, a gente viu na reportagem essa questão do passeio, de sair para passear com as crianças, que são pessoas voluntárias e tal que fazem isso. Qual é a sua avaliação em relação a isso? É importante para a criança dar essas voltas, tomar um ar, enfim, Essa é uma questão um pouco controvertida entre os operadores do direito da infância e juventude, mas eu tenho acompanhado de perto, assim, em razão da amizade que temos com uma pessoa que trabalha como voluntária no abrigo de Itajaí e que realiza esse trabalho. Um trabalho de excelência, na minha opinião. Ela pega todo final de semana as crianças, diversas crianças. Já teve época de ela ter 20 crianças em casa. E no final de semana, e junto com a equipe, ela mora num sítio, leva para passear, para brincar e dá comida para essas crianças, leva no shopping, faz um trabalho assim de total dedicação. Na minha opinião, tem que se ter muito cuidado com esse tipo de postura e esse tipo de ação, que é uma ação de generosidade, de altruísmo, mas em determinadas situações, se não tiver um controle rígido acerca, especialmente em cima da pessoa que vai realizar esse trabalho, se não tiver uma triagem, assim por dizer, bastante específica, para se saber o que vai fazer, para onde vai, quem é essa pessoa, pode estar incorrendo em algum equívoco em relação à segurança da criança. Por que eu digo isso? Porque se você não conhece a pessoa, a criança já está numa situação de institucionalização provisória, mas está, numa situação de total descolamento da família de origem. Aí vai deixar na mão de qualquer um, pode estar colocando na mão de uma pessoa que você não conhece, que pode até inclusive praticar um mal contra essa criança. Já teve épocas, uns 4 anos atrás, que eu fui contra. Havia uma comarca no interior por onde eu passei e lá havia solicitações de pessoas da cidade para pegar as crianças. Mas não havia critério de controle. Assim, pode ser perigoso daí, Pode ser perigoso porque a gente não sabe efetivamente se aquela pessoa tem algum distúrbio, algum problema. Sim. Mas, de uma maneira geral, se tiver um controle,
Se tiver uma forma de acompanhamento, eu acho muito válido, né? Acho muito válido que a criança possa ter outras experiências de lazer, que não só aquelas que existem e são programadas nos abrigos. Há abrigos e abrigos. Tem lugares que os abrigos são bem estruturados, com toda a estrutura de lazer que a criança necessita, que diminui o sofrimento dela, porque querendo ou não, a criança que passa por um problema de distúrbio, de violência familiar, situação de risco, como a própria lei da infância e juventude coloca, ela apresenta distúrbios e sofre sofrimentos. Já tem as suas marcas. Tem suas marcas, sofre muito com isso. Então é interessante que se dê um pouco de alento, um pouco de alegria, um pouco de distração para essas crianças, para que elas aguardem a transitoriedade, né, até que sejam inseridas na família substituta, na guarda provisória de um parente, o retorno ao lar em algumas situações, né, família de origem, ou a adoção mesmo. Mas tem que se ter um critério. O André, em relação à adoção, voltando um pouquinho, aqueles pais que passaram por curso, né, passaram por toda essa avaliação e eventualmente, né, dá algum problema, eles não se adaptam, né? Como é que, assim, o grau de solução da justiça, qual tem sido? Porque às vezes a criança pode voltar, né, para um abrigo, né? Pode. Como é que funciona assim? Como é que está isso? Na verdade, é assim, feito o processo de adoção, judicial de adoção, transitou em julgado, não cabe mais recurso, aquela pessoa vai ser pai biológico da criança. Mas antes disso tem o estágio de convivência, para se apurar se dentro desse estágio de convivência a criança se adapta. Isso vai ser acompanhado por um psicólogo, por um assistente social, eventualmente por um conselho tutelar para analisar a situação, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Vai ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, esse estágio de convivência, tá? Que não tem um prazo máximo específico. Pode-se dilargar um pouco, né? Em algumas situações pode-se Ele varia quanto mais ou variar. menos? Depende da situação, né? Depende da situação. Mas a situação concreta. Eu me recordo agora de um caso muito interessante que é importante compartilhar com vocês aqui, de uma adoção internacional que eu participei na qualidade de promotor de justiça, numa comarca próxima aqui a Itajaí. Era um casal de italianos, eram duas crianças de 6 e de 8 anos, uma menina e um menino, irmãos. Eles foram adotados por um casal de italianos. Deu tudo certo, o estágio de convivência apontava a perfeição no grau de entrosamento entre pais e filhos. E foi todo mundo favorável, eu analisei aquela questão toda, conversei com o casal, percebi que estava tudo bem, me manifestei favoravelmente, o Poder Judiciário analisou a questão toda de forma bastante tranquila, favorável, julgou procedente a questão, foram adotados. 10 dias depois, quando eles estavam para ir embora, no aeroporto, as crianças se jogaram no chão, não teve jeito de fazer com que aquelas crianças viajassem, voltou todo mundo lá para o fórum, e olha só a situação, já eram pais legalmente, já eram os pais e já tinham passado crianças. por aquele estágio. Passou, né? O estágio de convivência, houve falha, houve uma constatação de falha no estágio de convivência. Nós acionamos a Comissão Estadual de Judiciário, ou seja, né? O pessoal de Florianópolis veio, deu apoio, fizemos uma avaliação durante 20 dias com aquele casal, com as crianças. O que aconteceu? As crianças sofreram um abalo psicológico, depois de sair do fórum, resolveram passar no abrigo para dar tchau. Receberam carta de monitora, olha, qualquer coisa a tia está aqui, qualquer coisa a tia está aqui, não esqueça de mim, eu vou amar você para sempre. Os amiguinhos que também estavam institucionalizados lá disseram, você vai ser violentada, você vai sofrer. Descobriram tudo isso através de uma análise psicológica, né? Que loucura. Um trabalho excelente que os psicólogos e assistentes sociais fizeram para descobrir o porquê daquilo, fizeram um novo estudo social para entender. E não teve jeito. Dali para frente, se instaurou uma situação. Então, veja, tem situações e situações no caso de adoção. A solução para aquele caso, infelizmente, foi destituir os pais, os italianos, do poder familiar e as crianças retornaram para um outro abrigo, não para aquele, para um outro abrigo. Olha só que loucura. Complicado. Promotor André, o programa está chegando ao fim, né? Eu só queria que o senhor dissesse assim, então, para aquela pessoa que pretende adotar, né? O que o senhor diria? Principalmente também o pessoal solteiro, né? Que às vezes também não casou, mas também pode adotar, né? O que é importante hoje que a justiça pode dizer para as pessoas? Certo. A primeira coisa que alguém tem que ter em mente quando vai adotar uma criança é que não está levando um animal de estimação para casa, é que não está arrumando companhia para resolver, satisfazer a sua solidão. Tem que estar muito preparado como pai, porque vai ser responsável por uma pessoa em fase de desenvolvimento,
vai ser responsável eternamente por aquele ente que ele está recebendo para si, o dever de cuidado, o dever e a responsabilidade de sustento. Né? Não é só o amor, é o dever. Tem toda uma responsabilidade em volta. Procure se instruir, procure ler, procure se preparar o espírito, porque a sua vida vai mudar. E não ache que vai ser simples a tarefa de adotar. Não vai. Porque ter filhos por si só já é uma questão que traz uma série de dificuldades, não diria problema, uma série de dificuldades. Mas o retorno é imensurável, porque o amor que um pai sente por um filho e o amor que o filho pode dar para o pai, a alegria de ser pai, né, e ter o filho, né, essa é a melhor recompensa que alguém pode ter quando adota. Então esse é o preço máximo, né, que a criança pode e o pai, né, vão ter aí esse amor, né, não tem preço na verdade, né, é uma situação que só quem vivencia pode expressar e pode comentar a respeito. Mas lembrando sempre que a adoção é irrevogável, né, então é uma decisão para sempre. Não é pior até do que fazer tatuagem, né? Porque tatuagem hoje em dia é irrevogável a adoção. Você, se tiver que tirar a criança daquela família, vai ser através de um processo de destituição do poder familiar, é para sempre, né? E é um ato de amor, um ato de altruísmo, mas é também um ato de responsabilidade. Então, não pense, vou fazer um bem para uma criança, vou fazer uma boa ação, eu vou adotar uma criança para fazer um ato de humanidade, para praticar um ato de benevolência com o meu semelhante. Não, você vai ter um filho que não veio por via natural. É sua responsabilidade. É um filho como um filho biológico, é um filho igual. Né? É isso que tem que ter em mente, é filho igual. Né? Só que vai dar trabalho, assim como o filho biológico muitas vezes dá. Vi situações como promotor em que o filho biológico incomodava mais do que o filho adotado. Né? Então, não existe esse negócio, meus amigos, vai adotar, poxa, mas traz todo aquele karma, toda aquela situação de problema da família de origem, o DNA. Não, isso aí depende da criação. Posso ter problema no futuro com a minha filha que nós vamos adotar? Posso. Posso ter problema com meu filho natural? Posso. Claro. Vai depender da minha dinâmica, do meu poder de trabalhar a questão da educação, que é minha obrigação. Por isso que eu leio, estudo, faço terapia, estudamos, discutimos bastante, eu e minha esposa. Né? O casal tem que estar preparado em harmonia, e isso a experiência também como promotor me traz. Teve um casal que chegou na minha frente e queria devolver a criança, numa outra comarca também, nada aqui em Navegantes, que aqui é crime. Então, a gente começou a conversar, conversamos 3 horas, eu e a juíza. Descobrimos que não havia sintonia entre o casal, eles não conseguiam conversar entre eles. Um dizia A, o outro dizia B. O pai deixava, a mãe desautorizava. E aí ficava uma situação de manda e desmando que a criança aproveitava, porque a criança é esperta, né? Esperta. Então o casal tem que estar muito entrosado, muito em sintonia para saber educar, porque ele vai educar em conjunto. A não ser que seja uma pessoa solteira que vai educar, né, sozinha, mas se for o casal tem que adotar a regra de trabalhar sempre em equipe. Tá certo. Obrigado, promotor André, pela sua experiência aqui de fala no programa Casulo. O programa Casulo de hoje fica por aqui e a gente volta na semana que vem com mais um programa especialmente para você. Até lá.